Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Eu sou Elizabeth Coimbra, do Estúdio Arte da Costura, e hoje eu vim falar um pouco aqui das vantagens da gente usar a toalha de mesa e de uma história da toalha de mesa, como que isso se iniciou, né? Ao certo, pelos estudos, ninguém sabe dizer como que começou a história da toalha de mesa, né? Em que século, quando que foi que começou isso aí, mas aparentemente, pelos estudos e pelo que eu já li também, né, ela começou lá com os romanos, tá? Que é a primeira referência que se tem do século I, né? Mas ela começou a ser usada mesmo com os romanos, né? E ela se assemelhava a um tapete. Ela era bem grossa e bem pesada, né? Ela era bem grossa e bem pesada, mas isso com o tempo veio se aperfeiçoando, né? Durante os séculos. E os romanos, eles naquela época ainda não existia o garfo, né? Existia a faca, né? Porque a faca vem desde a pré-história, quando se usava a pedra polida, né? Que ficava bem afiada e se usava. Mas e isso foi evoluindo também, né? Foi evoluindo, teve a idade do bronze, né? Então ela foi evoluindo e a faca sempre existiu praticamente, vamos dizer assim, desde o início dos tempos. Mas não é o que aconteceu com a colher e com o garfo, né? Isso tem uma história também. É muito interessante a gente saber a história das coisas e ver como que isso se assemelha, né? Então nessa época eles não tinham talheres. Então o que que eles usavam? Eles usavam as mãos para comer. Então eles começaram a usar as toalhas que era para abafar o som, né, de coisas que caíam, né, e também para não molhar a mesa, porque como eles comiam com a mão, né, existia, eu acredito que existiam assim muitas coisas que caíam, né, então eles usavam a toalha, era mais para isso, naqueles tempos dos romanos, né, porque eles não conheciam o garfo, comiam com as mãos, né? Então eles usavam para isso. E eles usavam para embelezar o ambiente também, né? Uma das coisas que eles usavam também naquela época, eles já usavam para embelezar os ambientes. Se a gente assistir esses filmes que falam dessa época da história, né? A gente via que eles já tinham um certo embelezamento, já usavam algumas coisas na parede, eles já tinham essa noção de embelezamento, né, das coisas. Então eles usavam essas toalhas para isso. E aí isso foi se desenvolvendo, né? Foi se desenvolvendo. Quando chegou naquela época da queda de Constantinopla, que aí veio a Idade Moderna, né? E aí começaram a se usar as toalhas brancas, né? E eles banhavam ela de perfume, que era para receber bem os convidados. Mas também esse perfume, ele tinha uma razão também, porque às vezes tinha alguns alimentos que cheiravam mal. Alguns alimentos cheiravam mal e eles então faziam esse banho de perfume para tirar até o cheiro da alimentação, porque se a gente for ver em alguns filmes também, eles assavam alimentos com pele, com tudo, né, com pelo, então aquilo não cheirava uma coisa boa. Eu não acredito também que cheirasse. Então também isso conta nos livros, né? Que eles também, além de perfumar para receber bem os convidados, eles perfumavam também para tirar o cheiro de alguns animais, né? Que não eram assim, só de pensar, né, gente, não é muito fácil, não é muito fácil, né? E então eles usavam para isso. Aí chegou um momento na história que eu também não sei precisar, mas chegou um momento na história que eles usavam a toalha como símbolo de distinção.
Então era assim, se uma pessoa fazia alguma coisa muito grave, né, e que manchava o seu nome, ele então, ele não podia sentar no lugar onde tinha toalha. Tinha até alguns casos que eles cortavam a toalha no lugar onde a pessoa sentava, porque a pessoa tinha que comer sem a toalha, né? Teve isso também na história da toalha. Mesmo que a toalha ela vem de muito tempo, né? A toalha a gente usa hoje, às vezes a gente não pensa assim que existe uma história, quando que ela se iniciou a ser usada e o porquê, né? Que ela começou a ser usada. Aí eu fiz até uma anotação aqui, porque tem algumas coisas que precisam ser anotadas, né? E aí no século XV e no século XVI elas eram usadas em 3 etapas. Na chegada era uma toalha, quando a pessoa chegava, né, se apresentava-se com uma toalha, o banquete no caso, né, que na maioria das vezes naquela época eram banquetes, né. No meio da refeição ela era trocada. Eu até acredito que é porque as pessoas sujavam muito, né? Naquela época eles não tinham muito cuidado, né? Eu até já ouvi dizer que conta em alguns livros que eu não li, mas eu já ouvi dizer que a corte do Luís XV era bem suja mesmo, era bem porcalhada, era fedorenta, né? Então eu acredito que seja por causa disso. Aí ficava muito suja, aí eles trocavam na hora da sobremesa, porque a gente até vê nos filmes as sobremesas eram as frutas na maioria, e aí são aquelas bandejas bem grandes de frutas e tudo, então acredito que eles trocavam porque as toalhas já estavam bem sujas, né? E aí nessa época as toalhas usadas eram as toalhas brancas, então realmente elas deviam ficar bem sujas porque eles não tinham cuidado. Naquela época eles não tinham cuidado. Se hoje a gente vê muita gente ainda não tem esse cuidado, né? Esse zelo com as coisas, naquela época muito menos, né? Naquela época eles estavam começando a se civilizar, vamos dizer assim, né? Eles estavam começando a se civilizar. Então naquela época se usava as toalhas brancas, né? Tá certo que eu citei aqui o Luís XV do século XIX, né? Isso daí que eu tô contando foi bem antes, porque aí no século XVI eles começaram a usar as toalhas com bordados, né? No século XVII eles voltaram a usar as brancas com as rendas na borda, como essa aqui que eu tenho aqui, inclusive para venda, né? Olha, essa aqui é um off-white, né? Então eles usavam as brancas com rendas no século XVII. No século XVIII, eles voltaram a usar as brancas com o barrado até o chão, né? Então era com o barrado até o chão para cobrir inteiro e não só o tampo, né? Aí no século XIX eles começaram a usar as adamascadas, que são essas aqui, né? Que aí tinha motivo de flores, como essa daqui tem, de frutas, né? E de legumes também. E os desenhos geométricos também se usava naquela época assim. E aí quando no século XX, então, foi inventado pelos americanos o jogo americano pela praticidade, né? Porque o americano sempre na correria, sempre no trabalho. Então o jogo americano trouxe uma praticidade e isso foi inventado por eles. Porque é um pedaço de tecido bem menor, mais fácil de lavar, mais fácil de colocar à mesa, pelo menos esse é o entendimento deles, né? Mas então essa é uma pequena evolução da toalha, de como ela era usada. E eu vejo assim, que hoje em dia ainda tem alguns conceitos da história que estão alguns séculos atrás que a gente ainda usa, né? O porquê que a gente usa toalha de mesa? A gente usa toalha de mesa para cobrir a mesa, né? Não, principalmente que tem, por exemplo, uma mesa de vidro, que eu já tive uma, não é brincadeira ter mesa de vidro, então ela faz muito barulho, qualquer coisa que você coloque, ela faz barulho, né? Então também é para isso, né? Para abafar o barulho.
para a alimentação também não ficar caindo no vidro ou mesmo em outros tipos de mesa, de madeira, né? Então se usa essa forração que é para proteger melhor a mesa e para a gente ter uma mesa mais aciada. Não que no jogo americano não tenha isso, mas a toalha de mesa traz mais essa praticidade, né? Se você derrubar um líquido, é muito mais fácil de você tirar a toalha. Eu vejo assim, de tirar a toalha e limpar do que num jogo americano que só cobre aquele lugar, aí às vezes o líquido escorre e principalmente nas mesas de vidro dá muito mais trabalho depois para a gente limpar. Para quem tem criança também, eu mesmo, quando os meus filhos eram pequenos, eu preferia a toalha de mesa ao jogo americano. Eu achava muito mais fácil do que ficar toda hora ralhando com a criança, falando que não era para ser usado daquele jeito. Então eu achava mais fácil eu usar a toalha e depois eu lavava a toalha, porque hoje em dia também, gente, a gente tem a praticidade da máquina de lavar. Jogou lá dentro, pôs um sabão, dependendo da mancha, a não ser que seja uma mancha de óleo, aí a gente tem que fazer outros procedimentos. Mas na sujeira comum, derrubou um líquido, um suco, é muito mais fácil de lavar uma toalha de mesa, né? Pela elegância também, eu sou uma pessoa que eu gosto, eu acho bem mais elegante a gente usar uma toalha, principalmente num aniversário que eu faço para os meus filhos ou para o meu marido. Eu acho muito mais elegante, muito mais bonito para as coisas que eu coloco à mesa e tudo, os arranjos, que a toalha para mim deixa mais elegante, né? E a toalha de mesa, ela cabe em qualquer refeição. Café da manhã, almoço, jantar, lanche. Apesar que no lanche eu mesmo sempre gosto mais de usar um americano, eu acho que traz mais praticidade. Às vezes no lanche nem tá todo mundo em casa, ainda estão no trabalho, né? Então às vezes é só para uma ou duas pessoas. No lanche eu acho mais prático, mas a toalha de mesa cabe em todas as refeições. Então é isso. Hoje eu trouxe um pouco da história de como veio essa evolução da toalha de mesa, um pouco disso, porque eu também não sou uma profunda estudiosa a respeito disso, eu estudo algumas coisas, mas eu trouxe um pouco para vocês desse conhecimento. E aí, quem hoje assistir esse vídeo vai ficar gravado. Quando a pessoa assistir o vídeo, a pessoa vai saber um pouco da história, o porquê que ela está usando e da onde veio. Eu acho isso muito legal. Estudar a história para mim tem sido uma coisa muito boa na minha vida, tem me trazido conhecimento de algumas coisas. Então, eu tenho um professor que ele fala: tudo tem história, e realmente tem. A toalha tem história, o jogo americano tem história, o guardanapo tem história, o garfo, a faca, a colher, tudo tem história. A gente tem é que conhecer. Então é isso. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Gostou? Inscreva-se no meu canal, aperte o sininho para você sempre receber as notificações dos vídeos que estão sendo colocados no canal e dê o seu joinha, tá bom? Um beijo e que esse conhecimento traga coisas boas para a vida de todos.